Vamos em frente aqui, olha, mais de 100 cidades brasileiras, incluindo as principais metrópoles do país, foram ontem palco da segunda onda de manifestações contra os bloqueios de verbas na educação determinados pelo governo de Jair Bolsonaro. Os atos de rua desta quinta-feira, dia 30, perderam o fôlego em relação aos atos do dia 15 de maio. O Ministério da Educação divulgou nota pedindo que a população denunciasse servidores públicos, alunos e pais de alunos que promovessem protestos em horário escolar. A Jovem Pan, como de praxe, como Paulinha disse no início aqui ao anunciar a nossa hashtag, fez o seu trabalho e foi às ruas para cobrir os eventos. O repórter Marcelo Matos, nosso colega aqui de Jovem Pan, está aqui com a gente nessa manhã do Morning Show e viveu uma experiência muito ruim. Ele foi hostilizado e atacado durante a participação ao vivo no programa Os Pingos nos Is aqui da Jovem Pan. Matos, muito bom dia, meu camarada. Antes de mais nada, eu queria dar para você, me solidarizar com você, com esse ocorrido e dizer que o que você passou na pele, todos nós aqui, colegas de emissora, de empresa, de imprensa, sentimos ao ver ali o que você foi acuado e hostilizado por verdadeiros trogloditas. Tenho certeza que a bancada inteira endossa. Somos todos solidários a você, Marcelo. A gente quer te ouvir a respeito, mas vamos conferir um pouco as imagens. Para quem não acompanhou aqui, o espectador que nos acompanha em imagens aqui no Morning Show pela Jovem Pan, pode ver. Solta pra gente, por favor, Murilo. O próprio Zé Maria. Então é uma forma nítida. A gente observa aqui que a questão do Lula livre, a questão que envolve a política envolvendo justamente o PT, então permeia toda essa situação agora, que ela é uma tentativa de uma aglutinação da esquerda em torno desse assunto. Eles vão, portanto, seguindo para cá, para chegar até a região da Avenida Paulista e finalizar esse ato no MAP. É o segundo ato. E a gente observa, claro, que toda a participação das pessoas, e a democracia é assim, né, Felipe? A democracia não sabe escutar, evidentemente o que fazer, né, Felipe? Então é isso que os caras falam e a gente, claro, com toda a democracia, vamos continuar aqui fazendo o nosso trabalho, né, Felipe? É exatamente isso, Marcelo Matos. E aí teve um manifestante, um dos primeiros a ser hostil com você aí na rua, que falou que não tem nada a ver com o PT, e agora tem o pessoal ali atrás gritando Lula livre. Quer dizer, é uma contradição, obviamente, essa manifestação está politizada e a gente lamenta essa hostilidade com a imprensa, com o repórter que está lá na rua cumprindo o seu dever de informar. E o pessoal que faz manifestação deveria querer justamente a repercussão da sua manifestação. Quer dizer, até estrategicamente o comportamento não é inteligente, para a gente dizer o mínimo e não chegar ao nível deles, como o rapaz que estava ali atrás do nosso repórter gritando canalhas e fascistas. Olha só, essa denota a cabeça que eles têm, autoritária, é uma cabeça burra, né? Porque eles estão mostrando quem são para meio mundo. Aqui nós temos uma audiência altíssima e eles estão vendo. Agora, eu de novo, não quero provocar, eu faço questão de ouvir os juízes de manifestação. Os jornalistas que disseram que a manifestação de domingo era liminarmente antidemocrática contra o Congresso, então eu quero saber, contra o Supremo, eu quero saber se eles acham que esse tipo de comportamento contra a imprensa é democrático e é pedagógico, se ele é bem recebido pelo povo brasileiro. Ó, este imbecil não para de gritar e você nem entende o que ele está dizendo. Zé Maria Trindade, você que fez tantas coberturas especiais, o que é que você acha desse tratamento hostil dos manifestantes a um repórter? Bom, daí tá lá... o programa seguiu, né, Matos? Você continuou ali, você ainda fez outras intervenções e precisou se encaminhar para dentro do metrô, se eu não me engano era o metrô Oscar Freire, talvez? Exato, Oscar Freire. Para se proteger dos manifestantes, que ainda assim alguns entraram ali para te hostilizar, né, Matos? E Edgar, eu acho até que esse trecho a gente mostrou, evidentemente, a gente ficou praticamente 20 minutos no ar. Primeiro, bom dia a todos, né? Acabei de atrapalhar. A gente se emociona. Aliás, vendo o seu vídeo ontem, a gente ficou aflito para dizer o mínimo, é isso aí. Então, e a situação piorou muito, viu, Edgar? Porque ali, né, agora as imagens continuam sendo mostradas, né? Eles começaram a nos cercar, falava no ouvido, um deles, inclusive, chegou a colocar um objeto no meu ouvido, eu nem
na hora não sabia se era papel, depois diz que era um apito, e eles xingavam a todo momento, eles foram nos acuando cada vez mais, né? Nós fomos colocados lá. Agora, isso, Edgar, eu tive a certeza, assim, não é comigo, não é com a Jovem Pan, é contra a liberdade de expressão, o jornalismo, a imprensa e a própria democracia do país, né? Foi um linchamento moral, que por muito pouco não foi físico, porque vocês observam o xingamento total. Meio peitando, meio... E aí Né? chegou uma hora que até uma senhora que tinha um crachá da OAB, que devia estar acompanhando a manifestação, evidentemente, essa senhora que está ali aparecendo com o crachá, e essa pessoa de preto ali é um dirigente do PT, que é o Danilo, que eu conheço faz tempo, porque a gente fez toda aquela cobertura do Mensalão aqui em 2005, ele é um dirigente do PT, ele estava na manifestação, ele pode fazer o que ele quiser, ir ou não ir na manifestação, mas o que eles estavam dizendo é que não tinha ninguém do PT na manifestação. Sim. Não é verdade, dá pra se ver ele ali, pode né? ir, ele tem toda a liberdade de ir, não ir. Agora, Marcelo, você tá há quantas décadas aqui? Estou há 24 anos. 2 décadas e meia, aproximadamente. Quer dizer, um repórter experiente, como a tarimba que você tem, ainda assim, passar por uma situação como essa, execrável, não tem nem o que dizer com relação ao que você passou. E nesse momento ali, todos nós aqui, e tenho certeza que todos os repórteres, colegas de profissão, se viram representados ali, com você bravamente resistindo em executar o seu papel, em mandar a notícia, em noticiar a quem é ouvinte e telespectador da Jovem Pan. Eu o parabenizo antes de mais nada e me solidarizo, reitero aqui a minha solidariedade com você pelo que você passou aí. E pela paciência e sobriedade que o Marcelo teve ao passar por esse momento, porque é muito complicado, você deve ter imaginado que poderia acontecer até algo pior naquele momento, porque isso aí é uma barbaridade, gente. Essas pessoas, aquilo que eles estavam falando para o Marcelo, representam o que eles são. Isso, exato. Eles são fascistas ao fazerem esse tipo de coisa com um profissional que estava ali apenas para informar. E como o Felipe Moura disse no vídeo dele também, justamente para poder dar a dimensão do que eles queriam transmitir nessa manifestação. Então, uma estratégia burra, uma estratégia truculenta e que fere totalmente a liberdade de imprensa. Eu quero manifestar também meu apoio e minha solidariedade aqui ao Marcelo Matos, que eu conheço já há 6 anos e é um dos melhores repórteres de São Paulo. A liberdade de imprensa, ela é prerrogativa democrática. Não importa se você concorda com a linha editorial de veículo X ou Y. O repórter está ali para fazer o trabalho dele, que é o de informar. Ele fez uma carreira construída e calcada em informar. E ninguém tem o direito de atrapalhar o trabalho de outra pessoa. E o que tem mais que se perceber nessas manifestações é que desde as manifestações de 2014... a vida do repórter tem sido cada vez mais complicada. Para a gente ter só como parâmetro, algumas emissoras passaram a colocar seus repórteres no alto de prédios, porque eles corriam o risco de ser agredidos. Algumas emissoras abriram mão de usar a canopla, que é aquele quadradinho em volta do microfone, para que não identificassem o veículo. É muito louco que a gente, num Estado democrático de direito, tenha que esconder o trabalho de alguém para preservar a sua integridade física. Ninguém, repito, ninguém de direita, de esquerda, de centrão, alienígena ou terrestre tem o direito de atrapalhar o trabalho de outra pessoa, especialmente de um repórter que está ali para mostrar o que está acontecendo. O repórter é o olho de quem não está na manifestação, é o olho de quem não está no fato. A gente precisa ter um mínimo de respeito por essa profissão. Bom, bom dia aí, Marcelo. Bom dia, parabéns cara. aí pela postura exemplar. Obrigado. Lógico, fica aqui o nosso repúdio ao comportamento antidemocrático desses militantes, que só uma observação para o ouvinte, né, que não vê em imagens o que nós estamos vendo, todos eles brancos de classe média alta urbana. É só uma observação lateral. E também, Caio, que me chama a atenção, maduros também, não é? Que é um comportamento de jovem inconsequente. Isso que me chamou a atenção também. Sim. E não sai da minha cabeça a afeição do ódio das pessoas. Sim. Pessoas que nunca me viram na vida. Você é bandido, você é fascista. Como assim? E é claro que o receio do comportamento de massa, daquela pessoa jogar a primeira pedra, a outra vai jogar a segunda, né? Então, foi muito tenso mesmo. Eu acho que é sintomático aí, esse socialismo é sintomático de adolescência tardia, mas independente disso, não só a solidariedade pelos episódios de agressão, mas também os cumprimentos pela sua coragem, cara.
você estava na linha de frente da democracia lá. E isso é muito mais perigoso e estressante do que parece. Eu queria fazer uma observação geral, agora mudando um pouco de assunto, sobre as manifestações, né? Fazer uma comparação com as manifestações de 15 de maio, porque o que a gente viu aqui foram protestos mais esvaziados, né? Não só de pessoas, como a gente já colocou, mas também de propósito, né? Não fosse esse protesto em dia e horário comercial, né, os resultados dessa mobilização, eles teriam sido ainda menos expressivos. Aliás, eu vou lançar um desafio aqui, viu, Marcelo, para a nossa audiência, que é o seguinte: eu quero ver a esquerda exercitar a sua autodeclarada empatia, né, com os trabalhadores, aqueles que trabalham, e com os estudantes, aqueles que estudam, e passe a organizar seus atos aos finais de semana, como foram o caso das manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, como foi o caso das manifestações pró-reformas. O seu direito a protesto, ele não é mais importante que o direito ao estudo, que o direito ao trabalho, que o direito ao descanso do cidadão comum. Quem são vocês para restringirem a liberdade de ir e vir das pessoas? E assim, aqui a gente não está discutindo a legalidade da greve e do protesto que acarreta ou no social. O questionamento aqui é sobre moralidade, sobre empatia, sobre cidadania, sobre respeito ao próximo, né? Esses atos, eles não são espontâneos. Eles não são como as jornadas de junho de 2013, por exemplo. Eles são atos convocados e minuciosamente planejados. E eu fico especialmente incomodado, e você deve ter visto isso, com a adesão de militantes travestidos de professores, né? Porque na relação do professor-aluno, o mais vulnerável ele é o estudante. O direito dele, ou seja, o direito de acesso à educação, a liberdade de aprender, ele deve ser prestigiado, ele deve ser colocado em primeiro plano. Eu peguei uns dados aqui do TCE, né, de São Paulo, de 2017, publicados pela Folha de São Paulo, mostrando que os professores da rede pública paulista faltam, em média, 30 dias por ano. Isso é 15% do ano letivo de 200 dias. É um absurdo. São os 30 dias de férias de um trabalhador comum, diluídos aí ao longo do ano. Lembrando que os professores ainda, obviamente, têm o direito constitucional às férias, os feriados e o recesso remunerado de mais 30 dias. E isso a gente está falando do estado mais rico da federação na contabilidade oficial, porque a gente sabe que tem muita falta que não é contabilizada. E é o seguinte, é como bem disse o Fefito, abre aspas, ninguém tem o direito de atrapalhar o trabalho de outra pessoa. Isso vale para o estudo, isso vale para o descanso também. Agora, vamos falar do mérito dessa manifestação. A esquerda ela levou milhares e milhares de manifestantes no dia 15 de maio com a construção de uma narrativa mentirosa. Que narrativa era essa? Houve corte de 30% na verba para as universidades. Esse era o mote. Isso levou as pessoas à rua, né? E essa não só foi a narrativa dos agentes políticos da oposição, como também foi inflamada pela mídia e as suas manchetes obscuras. E qual que é o método aqui? Primeiro, confusão de conceito. A gente já falou, contingenciamento versus corte, verba obrigatória versus verba discricionária, e depois manipulação dos números. Falar que o contingenciamento ele foi de 30%, mas sobre 12%. Então, na prática, a gente estava falando aí de uma retenção, né, de repasse de 3,5%. Quem vai às ruas por 3%? Ninguém, né? E o que mudou, então, do dia 15 para o dia 30? Primeiro, a questão foi esclarecida. As pessoas sabem que não houve corte de 30% na educação. Isso é uma balela. E também ficou muito evidente com as manifestações agora do dia 26 que existe um amplo apoio popular às reformas propostas pelo governo, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma penal e tributária. Portanto, assim, deu na cara, né, que essa manifestação ela estava vazia de significado, porque no final das contas, é o que você bem observou, era só um pretexto para gritar Lula livre. Uma ideia que paulatinamente vai perdendo força, conforme a juventude que não estava lá, como da outra vez, né, a julgar pelo seu depoimento, adquire consciência política, e isso é a esquerda e a direita. O Matos, e foi perceptível mesmo uma contaminação da manifestação por partidos políticos, né? Diferentemente da anterior, né? Essa questão, as pautas que foram se difundindo, quer dizer, ficou difuso o negócio ali, né? Porque você via ali cartaz, Lula livre, você via lá contra a Previdência, quer dizer, perdeu-se um foco, e eu acho que com isso também perdeu-se a adesão
de pessoas, digamos, dentro de um campo mais isento, né? Não político, né? E brigando por um tema que é crucial para a gente, como a educação. Né? Exato, né, Edgar? O tema é muito nobre, ninguém é contra a educação, né? Evidentemente, e atraiu muita gente, de fato, na primeira manifestação. Mas nitidamente você percebe o seguinte, que é uma estratégia de uma aglutinação da esquerda agora, em relação a esse tema, de um movimento político, né? De fazer um enfrentamento político de um governo contra aquele que deixou o governo. Então é isso. E aos poucos as pessoas começam a perceber isso. E foi justamente o motivo do estopim. Como não foi organizado pelo PT, mas a gente observa ali pelas imagens que o que mais tem é a camisa do PT, Lula livre, boné da CUT. Agora, eu espero que essas pessoas, que foram muitas, né, que de fato nos acuaram, nos impediram de trabalhar, né? É assustador saber que elas possam ser profissionais da educação. Sim. Será que o que eles fazem no ambiente escolar? Essas pessoas que fizeram isso comigo no ambiente escolar, isso que é assustador. Espero que elas não sejam profissionais da educação, porque isso é uma intolerância, é uma insensibilidade, um comportamento assim primitivo, né? E eu fiquei naquela, o que eu faço? Eu vou acuado parar? Não, mas eu falei, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou fazendo eu estou fazendo o meu trabalho. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eles vão ter que fisicamente me impedir de fazer para eu continuar fazendo. Sim. Matos, olha, eu queria finalizar essa história usando uma frase que foi a primeira que eu ouvi você pronunciar quando aconteceu isso. Você falou em nome da imprensa toda. Você foi o símbolo da imprensa ali, acuado, com ações truculentas e verdadeiros trogloditas. Eu queria puxar por aí, porque essas atitudes violentas, elas não são uma prerrogativa, são condenáveis e execráveis, obviamente, mas elas não são uma prerrogativa de um lado ou de outro. Você vê esse tipo, dentro dos extremos, ultradireita, extrema esquerda, você vê pessoas agindo desta forma. E eu me lembro aqui que com essa avalanche de manifestações que aconteceram nas mídias sociais, a gente é constantemente atacado nas mídias sociais, pessoas destilam ódio a partir de discursos insuflados, de quem insufla esse tipo de militância, contra nós que estamos aqui todo dia trabalhando no rádio, que usa termos como extrema imprensa, esse tipo de discurso que coloca a temperatura lá em cima, acaba motivando essas pessoas que estão aí. Eu vi um comentário não sei se foi agora do Moura Brasil, do Felipe Moura, ou do Alexandre Borges, que fala que a atitude, a gente vai tratar desse assunto aqui no programa ainda, do ministro, o Abraham Weintraub, com aquela palhaçada que ele fez, esse tipo de atitude, ao invés de vir seriamente, tecnicamente, explicar uma coisa, acaba dando munição e insuflando essa militância mais extremada, mais exacerbada. E eu me lembro nessa avalanche de coisas que foram mandando pra gente, um vídeo que foi publicado no portal Terça Livre, que é um portal pró-governo, quer dizer, um portal dito independente, de uma cena feita pela repórter, eu esqueci o nome dela, Fernanda Salles, se eu não estou enganado, Fernanda Salles, exatamente, da Praça da Liberdade, vejam você o nome da Praça da Liberdade em BH, uma equipe da TV Globo sendo escorraçada por militantes aos gritos de Globo lixo, fora Globo também, não permitindo que um colega nosso executasse ao contento o seu trabalho, foi enxotado literalmente da praça. Então, e às vezes a comemoração quando isso acontece, inclusive nas redes sociais. E você que é um troll de internet, que age em bando ou age em bando com robôs, porque nem todo mundo sabe quem é de verdade e quem não é hoje em dia, você não é muito diferente dessas pessoas. Ou a relativização também, né, da coisa, né? A pessoa não comemora, mas fala, mas também tal pessoa falou aquilo, a empresa se posicionou de tal forma de algum jeito. Gente, nada justifica o que esses covardes fizeram com essa questão do que o Vivito tocou, também pensei. Essa questão de você tira a canopla, você tira a espuma. A gente não pode te fazer Exato. Isso. Assim, não faz sentido. Tem gente aqui na internet dizendo que é uma provocação ir numa manifestação cobrir com a canopla da Jovem Pan. Isso não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. É uma democracia, é uma liberdade. Eu não vou esconder onde eu trabalho. E não acontece só isso que eu falei, foi só a Jovem Pan, somente comigo. Isso foi, de fato, contra a imprensa, como você está falando num caso que aconteceu com a Globo. E é verdade, as pessoas estão tirando hoje. Como assim? Você é a paisana, você está cobrindo uma... Até você porque tá trabalhando. É o seu crachá, né? E as pessoas precisam saber com que veículo elas vão falar. Você não pode simplesmente entrevistar sem
se identificar. Olha, e para fechar, eu vou usar um termo usado pelo Augusto Nunes aqui também da Jovem Pan, dos Pingos nos Is, ele falou ação pedagógica. Eu acho que aí a gente tem que fazer uma autocrítica também e ver o quanto, né, nós estamos também sendo pedagógicos na condução dessa sociedade que está já declaradamente polarizada, extremada, que você trata a política como a paixão de um time de futebol, né? De torcedores, na verdade, bandidos, na verdade, travestidos de torcedores ali, né? A política é uma coisa que deve ser feita diante da razão, né? Você pode ter as suas preferências, eu não acho que você deve ser eliminado porque você pensa diferente de mim. E eu acho que a gente também da imprensa tem esse papel de apaziguar esses ânimos aí para um futuro, se a gente pretende um futuro melhor enquanto sociedade. Marcelo, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Eu declaro mais uma vez a minha solidariedade e a braveza da sua atitude ali ao executar o teu ofício de reportar e levar a notícia aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, viu? Valeu, Edgar. Obrigado por todos aí pelo apoio. Muito obrigado.